Buenas. Então essa reunião é bem importante, tá? Porque a gente vai definir alguns aspectos aqui. Tá? As coisas andaram, né? E agora a gente precisa olhar, né, quais são os pontos agora que devemos avançar, né, os movimentos que devemos realizar. Não por acaso, né, eu e a Romy, principalmente, a gente tem servido muita ayahuasca. Mas muita ayahuasca, né? Nós estamos... Olha, nós entramos na força aqui terça passada, não saímos ainda. Terça passada não, na outra semana ainda. Então, estamos... da outra semana. Da outra semana ainda, a gente ainda consagrou nós dois e tem tido muita procura, muitas curas, muitos entendimentos também. Principalmente nesses processos que nós estamos passando agora com a construção do vaso mágico. Tá? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui. Tem tido, assim, são coisas inspiradoras, assim. E concomitante com esse monte de atendimento, né, que a gente tem feito aí, ocorreu também de andar as coisas, principalmente relacionadas à conta bancária, né. Então hoje não, foi no dia 24, né, chegou a notícia de que a conta estava aberta, né. E a gente recebeu hoje a notícia de que já estão disponíveis os talões de cheque da nossa conta do Vaso Mágico. Então isso é uma boa notícia também. Então, uma vez a conta aberta, né, já foi feito um depósito de R$1. O próprio gerente do banco lá fez o depósito, estava nos mostrando como é que era a questão do Pix, né, para esse tipo de conta. E já tem o primeiro R$1 lá. Isso foi na terça passada. Mas a gente está, então, chamando essa reunião, né, exatamente para falar sobre isso, sobre os passos a partir de agora, né, de termos a conta. Porque daí ela já começa a abrir, né, tudo aquilo que a gente já vem construindo aí, cada um fazendo um pouquinho da sua parte, né? E a gente já tem algum material, né, para a gente começar com aquilo que a gente conversou na última reunião. Tá? Então, eu fiz aqui um roteirinho para falar para vocês. Então, temos a conta, né, do Banrisul. A conta foi aberta no Banrisul. Todo esse movimento é bem interessante, tá? Tem muita coisa interessante, assim, que a gente vai falar, mas eu vou falar sobre o banco, primeiramente. Na força, né, consegui entender também que existia uma razão também de ter sido aberta a conta no Banrisul, tá? Vamos lá. A gente tentou antes no Sicredi e não deu, tá? A conta, ela deu como de risco, né? Claro que com o macaco as coisas não funcionam bem assim, né? A gente sempre olha as coisas invertidas, né? Então eu falei para a moça lá, assim, que bom que ela avisou, né? Que era de risco, né? Afinal de contas, a conta a gente precisa de 2 assinaturas para mexer, não ia ter cartão de crédito, não ia cartão de débito, não ia ter um monte de coisa, então o risco era nosso, né? Quem ia botar dinheiro era nós, né? O Sicredi não ia investir nada, né? Então que bom que ela avisou antes que era de risco, né? E foi bem... E a gente não foi, assim, tratado, assim, com devido respeito, assim, eu digo mais. Tá? Não foi um atendimento humanizado, assim, foi uma coisa bem superficial, bem mecânica. Bem mecânica. E ao passo que no Banrisul, a gerente, nos recebeu de braços abertos, passou o próprio WhatsApp dela, entendeu? Particular, falava direto com ela as coisas, andou super bem. E as coisas fluíram perfeitamente. E aí depois, né, consagrando assim, eu entendi, né, que o Banrisul, ele é nosso estado, né, o Rio Grande do Sul, ele é um estado que teve muitas batalhas. O Banrisul é o Banco do Rio Grande do Sul, do estado. E ele tem uma influência também na criação do BRDE. O BRDE é o banco que minha mãe foi advogada do BRDE, né? Foi a principal advogada lá, negociou muitas vezes. A Romy tem conta no Banrisul também, né? E o Banrisul já por várias vezes foi tentado privatização dele, né? E ele resistiu, né? Ou seja, ele é um banco que ele não está vendido ao sistema global. Então ele é um banco que ele é revolucionário, assim, ele investe então em desenvolvimento, né, que aí vem desde a escola do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. E nós vivemos guerras, né, no passado contra a própria coroa, né, então é um banco
Então esse banco ele foi muito fácil, assim, e falar em ayahuasca com eles foi muito fácil também, né? Então percebemos também que a ayahuasca ela é o nome da entidade é a entidade ayahuasqueira, né? Vaso mágico. Né? Então isso aí pegou bastante também na questão do Sicredi lá, tá? Então por isso que eles falaram que devia ser de risco, né, o negócio. Tá? Então a gente sabe que o sistema ele não tá pela ayahuasca, né? Então o Banrisul tá. Tá? E temos certeza que vamos fazer uma bela parceria com eles lá. Então, está aberta a conta. Tá? Então, o que acontece? A partir de aberta a conta, o que nós temos como propósito? Inclusive, estive conversando com o João na semana, né, passada, e algumas coisas a gente falou, né? E aí o João deu algumas ideias, né? E eu gostei da ideia, e aí vou repassar para vocês aqui. Ele me perguntou o objetivo, né, da gente ter a conta lá, que a partir de quando começar os trabalhos por contribuição espontânea, a partir de janeiro, né, que as consagrações, né, elas já estejam pagas. Né? Aí eu falei, esse é o objetivo. Então porque eu estava com uma preocupação, que nós vamos ainda fazer alguns movimentos para ter um pouco mais de molejo, né, com o banco, porque por enquanto a gente só tem a questão dos cheques, do talão de cheque, né, para fazer movimentação. Mas lá no Banrisul eles abriram a opção de termos cartões corporativos, né. Aí vai ter que se trabalhar uma questão de limites, né, para uso, assim, para poder usar individual, porque como a conta ela é uma conta conjunta, tem que ter 2 assinaturas, né, sempre. Então, o que acontece? Para mim fazer um Pix, por exemplo, de pagar, por exemplo, uma gasolina, né, com o meu cartão, precisa ter uma autorização, por exemplo, do tesoureiro, que é o Matheus, né, que é o nome dele, inclusive, que está lá no banco para ser a segunda assinatura. Tá? Então, isso aí, de repente, o Matheus está trabalhando, fazendo alguma coisa, isso aí tudo a gente vai ter que ter sempre o jogo de cintura. Quando estiver em viagem, quando estiver fazer alguma compra, tem que ter sempre uma programação, né, porque daí tem que ter as duas. De repente vai ter que digitar a senha e tudo mais, mas a gente vai buscar o quê? Um limite de uso, sim, né? Que seja um valor tipo R$1.000, R$1.500, né? Que possa ser usado por uma das pessoas só, né? Que tenha posse desse cartão. Isso aí é possível, tá? E aí depois eu vou explicar para vocês o que a gente tem que fazer. Então esses movimentos depois vão seguir. De qualquer forma, né? A conta está aberta, tá? E aí ela já pode receber, por exemplo, doações. Então, o que a gente vem percebendo, eu tenho entendido aqui nos últimos movimentos também com a força, né? Então, você sabe, quando a gente recebe, a gente também consagra, então ela sempre vem me dar alguns pitacos sobre as questões dos projetos, né, que a gente está desenvolvendo. E veio a questão das doações. Então, o que me veio? Que a gente, como membros, nós já havíamos conversado anteriormente, né? Inicialmente, numa das primeiras reuniões, de nós também fazermos alguma doação. Então, fica aí o convite, tá? A gente vai passar depois os dados da conta para aquele que sentir e puder fazer alguma doação, já pode ser feita essa doação. Então, a partir de nós, né? Já que a gente vai buscar essas doações, a partir de nós a gente já começa a fazer isso aí. Bom, essas doações, num primeiro momento, elas vêm para cobrir um segundo ponto, tá? Mas antes de falar sobre esse segundo ponto, que aí já abre, né, essa questão. Também as doações, né, de amigos íntimos nossos, pessoas que a gente tenha mais intimidade. Então, cada um de vocês já deve conhecer alguém, né, que você tenha uma intimidade, uma facilidade de falar, né, então a gente buscar trazer, né, pessoas que possam ajudar, tá? Com doações também, que daí isso já vai engordar também mais ainda o processo, né, que a gente tem. Como ainda não temos o canal de transmissão, então aquelas doações mais abertas, né, que seriam doações para impostos, desconto de impostos, assim, a gente não vai fazer nada ainda, nenhum movimento ainda nisso, tá? Então, mas para amigos íntimos, familiares, por exemplo, pessoas que podem ajudar, a gente está com um projeto, assim assado, então a gente vai poder conversar sobre isso, tá? Então, essas doações, assim, a gente já pode também começar a pensar. Então, já sugiro começar a fazer uma listagem de pessoas que podem ajudar, né? A gente vai fazer isso aqui também, nossa parte, né? Nós vamos conversar com as pessoas da nossa rede de conhecimento, né? Para começar a trazer esses processos. Bom, aí tem a questão de forma para a gente pedir, né, as doações. E aí, pessoal, eu tive uma vivência, tá? Que foi muito linda, assim, com a medicina.
E eu estava já pensando, eu e a Romy, a gente já vinha buscando assim, como comunicar para as pessoas, né, a questão das doações, né? Então a gente vinha falando também sobre a questão da prosperidade, né? O que é o universo, uma coisa bem técnica, assim, a gente estava pensando, né? Mas eu tive uma vivência, assim, muito linda, assim, sabe? Na vez que estava consagrando eu e a Romy aqui, e ela foi, a gente consagrou nós dois, logo depois teve uma outra consagração que foi da Maria Manuela, né? E aí da Maria Manuela veio a resposta que estava aberta a conta, né? Mas eu vou compartilhar com você essas vivências, né? Então, a gente fez lá nossos processos de limpeza e tudo, e depois teve um momento, assim, que a gente tinha feito umas limpezas bem grandes, a Romy começou com as limpezas, e eu não tinha sentido a força, até brinquei com ela, estava de jejum e tudo, né? Foi no dia 20 de setembro isso aconteceu, e no dia 24 abriu a conta, né? E eu estava de jejum, né? E aí me lembro até que eu brinquei com a Romy, que a gente consagrou só nós dois aqui, né? E aí a Romy entrou numa força, assim, na primeira hora ali, e eu fiquei ali, né, atendendo ela, dando uma ancorada, né? E depois eu até brinquei com ela, eu acho que eu tô sempre na força, porque eu não tô sentindo nada, né? Pra quê, né? Normal. Pra quê, né? E aí entrei no forção, fiz um monte de limpeza, assim, e depois, assim... De jejum, fez um monte de limpeza. Fiz um monte de limpeza, de jejum, tava 20 dias de jejum, né? Que eu fiz. E aí, fiquei muito sensível, assim, depois das limpezas, assim, sabe? Eu me senti, assim, completamente purificado, assim. Tão purificado, assim, que a força... Eu ia fazer até o dia 21, né, o jejum, a força chegou e falou que o objetivo do meu jejum já tinha sido alcançado. Né? Bem assim, né? E naquele momento, assim, que ela falou isso, assim, eu senti, assim, uma sensação de pureza, assim, sabe? Uma pureza, assim, no meu coração. E rapidamente, assim, começou a me vir, assim, toda a minha caminhada, assim, com a Ayahuasca, sabe? E as curas que ocorreram. Mas veio muito nítido, assim, sabe? Todas as coisas, assim, detalhes, assim, sabe? Eu fiquei um tempo contemplando, assim, aí apareceu o pica-pau. E, cara, eu tive um sentimento, assim, sabe, de gratidão, assim. Eu ficava só, observava, assim, tô sentindo isso agora, inclusive. Comecei a chorar, assim, muito, assim, e de alegria, assim, sabe? E, abençoando tudo, assim, sabe? Abençoado, que é, né, nosso Pai Céu, nossa Mãe Terra, o amor que eles têm por nós, né? E foi um momento, assim, onde a gente morava numa outra casa, que a gente pensava que aí nós tínhamos recebido uma notícia de que nós teríamos sair no início de dezembro, e a gente já estava meio triste, assim, né, pensando que a gente nunca ia conseguir ir para um lugar tão bom como aquele que a gente morava, né. E aí a gente recebeu a notícia que a gente ia ter que sair da casa em 3 dias, né. A gente tinha até 1º de dezembro, dava uns 15 dias, depois a gente ficou sabendo que era em 3 dias, não era mais 1º de dezembro. E aí a gente já tinha visto essa casa aqui, mas ela não estava disponível ainda, daí que eles queriam reformar e tudo. Aí a gente pensou, vamos fazer um rapé. Aí fez um rapé a Romy, né? Daí o rapé falou para a Romy, vai lá e pede ajuda. Que ela tem uma casa que está fechada e vocês não têm onde morar. Pede ajuda para ela. Pede ajuda de irmã. E ajuda de irmã. E aí a Romy ia ligar, daí eu falei, não, vamos ao vivo lá, vamos lá pessoalmente falar com ela, né? Vamos pedir ajuda, vamos fazer direito essa coisa, né? E a gente fez isso, né? E aí deu tudo certo, e a gente veio morar aqui nessa casa, assim, né? E aí eu tava agradecendo exatamente isso, e veio essa situação, né? E também não por acaso, né? A gente tinha visto um compartilhar ali do Dr. Wilson Gonzaga, né? Que tinha falado que realmente ele podia ter feito muito mais, assim, né? Que ele não teve ajuda dos órgãos governamentais, né? E isso tinha sido logo antes, assim, né? Então a forma que veio, assim, né? Para mim, assim, eu falei para a Romy, assim, olha, a melhor forma da gente colocar para as pessoas, assim, né? Sobre o trabalho que a gente está fazendo, né? É pedindo ajuda para elas, né? Porque o que a gente quer
Cara, veio assim um monte de planos, assim, sabe, de situação, assim, vendo as curas, assim, cara, veio para mim, assim, muito claro, assim, que agora que, né, eu sempre seguido eu comento nas egrégoras, assim, que nós vivíamos uma era Yang, né, onde as influências estavam nos Himalaias, né, então por isso que nós temos lá grandes profetas, né, daquelas regiões dos Himalaias, das culturas chinesa, indiana, judaica, muçulmana, né, essas árabes e tudo. Então tudo daquela região, né? Então era uma era Yang, né? Inclusive o Messias, né, que veio para salvar o mundo, né, veio daquela região lá, né? E ele falava que ninguém vai ao Pai se não for através de mim, né? Então isso aí tudo denota, né, a influência do Yang, né? E que hoje, né, em 2012, nós entramos numa era Yin, que é a era feminina, né? E aí veio bem claro para mim que o Cristo de hoje é a mãe natureza, que é representada pela rainha da floresta, que é a ayahuasca. Ela é que cura e está realizando os milagres. E a gente tem visto milagres acontecendo toda hora na nossa volta. Toda a hora, manos. Sabe? Então, cara, eu entrei assim num estado assim de vendo assim a grandeza do trabalho que a gente tem, da responsabilidade que a gente tem pela frente. Mas a gente não pode também exigir que, né, que as pessoas que não estão despertas consigam ver isso, entendeu? Então, é a nossa responsabilidade poder pedir ajuda para as pessoas. Sabe, poder, por exemplo, financiar um projeto social para crianças, assim, dentro de aprendizados, de ensino, assim, sabe, que tragam mais voltado, assim, para algo como o hinduísmo faz, assim, onde os mantras, né, eles eram canções de ninar para as crianças, né? Então por isso que eles têm aquela entonação suave, adocicada. Então as crianças que não tinham ainda, né, a capacidade de entender as coisas, né, como era, né, elas ouviam os mantras e não precisava estudar, cara, porque depois dos mantras está tudo dito. E aí quando elas ficavam mais velhas, já estava tudo nelas, assim, já estava enraizado ali dentro, elas já sabiam de tudo da vida. Não precisava fazer prova para estudar, para passar de ano, por exemplo. Isso aí não tinha, já nasciam sabendo as coisas. Só que cresciam com um olhar assim mais humanizado para a sua própria caminhada, como era e como está. E as pessoas que conseguiram ver, que mudaram também através das medicinas, entendeu? E conseguir sentir isso que eu senti. E poder repassar para essas pessoas, nossos amigos. Gente, a gente está com um projeto maravilhoso que nós estamos desenvolvendo e a gente precisa de ajuda. Sabe, e conseguir contar isso aí, aí a gente já começa a dar o primeiro start, o primeiro passo disso. Então, a gente leva, né, na mão, esse é o verdadeiro resgate do feminino. Então, a mãe natureza, né, que é o nosso feminino, que é totalmente desrespeitada, né, maltratada, de todas as formas possíveis, o que ela segue nos dando, né? Essa medicina que cura tudo. Sabe? Então, é essa a nossa responsabilidade de levar isso aí. Né? E aí eu peço a ajuda peço a ajuda de todos vocês para que a gente possa conseguir levar isso aí adiante. A gente tem entendido, assim, de forma muito séria a questão que o que as consagrações tratam é saúde mental, né? Saúde mental, saúde que vai refletir na saúde física, que vai refletir na prosperidade. Então, muita criança medicada, né? A gente está com vontade de ir para dentro das escolas, fazer vivência com as crianças, que elas entendam qual é o elemento que rege cada uma, que características que tem, que os professores saibam a linguagem dos elementos para entender que características que aquelas crianças têm, para começar a fazer um movimento, assim, de assim, parar de medicar as pessoas, né? A indústria da farmácia, ela está com muita força. E isso veio muito para mim, tanto é que eu fiz, né, uma postagem lá no grupo da divulgação, assim, acordei um dia de manhã com tudo aquilo ali dentro de mim, porque a gente vinha falando muito, assim, sobre a questão das medicações.
e a interação, né, com a ayahuasca também, né? Então, assim, para que as pessoas comecem a definir qual caminho que elas querem seguir, né? Ficar na alopatia ou se desmamar dos remédios e poder vir para a essência do que realmente a ayahuasca traz, né? Que é trazer a nossa essência, o autoconhecimento, a gente nos conhecer, né? Saber gerenciar as nossas emoções. Então, lá no Banrisul, até quando a guria a gente começou a falar um pouco sobre o trabalho, quando eu vi, eu estava falando bem fervorosamente, assim, sobre saúde mental mesmo, né? E aí foi nos dias que o Alê estava em jejum, eles ficaram muito impressionados, se juntou ela, o gerente geral da agência, em volta da mesa, que ele já estava 15 dias de jejum, que eles não estavam acreditando naquilo, que máximo, e aí a gente falou, né, que o objetivo dessa prática do jejum do Alê era justamente trazer bem-estar, né? E soberania sobre si mesmo, e autocontrole, autoconhecimento e purificação, e que todo o trabalho que a gente faz, não só com a consagração, mas com as massagens, com a medicina chinesa, ayurvédica, e com todas as outras terapias que todos vocês têm aí de ferramenta na mão, é com o objetivo de autoconhecimento, de limpeza, de purificação, né, de colocar cada coisa no seu lugar. Então, eu acho que realmente essa é a grandeza, assim, do trabalho, né? E aí a gente precisa de ajuda mesmo, né? Agora, por exemplo, a gente tem pelo menos 2 pessoas que a gente gostaria muito de poder bancar a vinda delas para cá para fazerem um retiro de ficar uns 4 dias aqui, porque precisam, assim, consagrar e dar um mergulho mais profundo, mas elas não têm agora como pagar essa vinda, então a gente poder ter recurso, um lastro financeiro para bancar a vinda, para bancar a medicina, para bancar a alimentação, para fazer a pessoa ficar aqui, depois engatar ela em alguma prática, né, para que as coisas tenham início, meio e fim, assim, no trabalho, né, e aí para isso realmente a gente vai precisar ajuda, né. Sobre a questão das doações, né, a gente agora tem outros passos, assim, que a gente passa a ter possibilidade, né. Então, a ideia dessa primeira também doação de nós, membros, né, também o que é? É a gente andar, então, também a ter a estrutura, né, para poder compartilhar, para arrecadar também doações, assim, maiores. Então, estou falando exclusivamente agora da identidade visual do Vaso Mágico, né, e do canal de transmissão. Tá? Então, acho que na ordem, né, a identidade visual é o primeiro ponto, né? O Fred, ele não está participando, mas ele vai ver depois da gravação, eu já conversei com ele. Então, Fred, aí, ó, contigo o negócio. Ele diz que já tem, né, a identidade visual pronta, tem até mais de uma opção, e vai trazer, ele vai querer apresentar para nós, né? Então, tá na hora. Aí, então, quando ele sentir, né, ele pode marcar e apresentar até online, se quiser, aí para que todos possam ver e a gente poder escolher daí de que forma, ou fazer alguma outra mudança também sobre isso. E o segundo passo, daí, então, a gente começar a botar no ar, então, o canal de transmissão. Então, a partir de agora, a gente já consegue, né, isso. Então, o que nós vamos precisar? O Ginter. Então, o Ginter, primeira coisa, né, a gente precisa saber tudo que precisa e valores, né, que são necessários para se colocar o canal de transmissão em funcionamento. Então, né, pagar os domínios, o aplicativo, todas as coisas que a gente precisa. Tá? E também é interessante, importante também, quando a gente conseguir colocar o canal de transmissão, também já abrir, então, uma conta no Instagram e uma conta no YouTube, né, do Vaso Mágico. Então, isso concomitante, né? A gente põe o canal de transmissão, já direciona daí depois YouTube, Instagram ali, de acordo com a necessidade ali. Né, com a característica, a natureza de cada tipo de material. Então o Ginter vai ter que dizer para nós aí o que é que precisa, quanto que sai, tudo, né, e a gente vai atrás disso aí. Então são as ferramentas e valores. Eu coloquei aqui também que é importante, então agora a gente começar a dar uma revista, cada um que fez algum conteúdo já começar a dar uma olhada lá no Drive, lá rever, pensar também se tem mais alguma coisa para incluir, para a gente começar a alimentar lá, né, o canal de transmissão, a gente poder desenvolver também mais conteúdos, né? Então, por exemplo, os compartilhares, né? Nossos, principalmente. Então, todos que, mesmo que não estão aí presentes agora, que vão ver a gravação depois, estão convidados aí, né? Quando forem consagrar, tanto o rapé como a ayahuasca, né? Procurar abrir esse coração aí para a gente rever
todas as nossas curas, né, que a gente teve, as curas dos amigos, né, começar a sentir a grandeza que é, né, a gente poder nós podermos ser canais de transmissão dessas medicinas maravilhosas, assim, sentindo o coração para poder botar, verbalizar isso aí, né, com o material. E aí tenho certeza que a medicina vai começar a falar com cada um de vocês. Eu tenho certeza absoluta disso, inclusive. Tá? Então aí aquele que começar a receber, né, esses sentimentos, essas coisas assim também, começar a ver aí o Mateuzinho, né? O Mateuzinho tem um material, um equipamento de alta tecnologia aí para a gente de repente começar a pegar aí os compartilhares aí, né? Marcar fim de semana, nos horários vagos, ver aí como é que dá para fazer pra gente fazer isso aí. Eu já gostaria de poder fazer, né? O meu compartilhar, né? Então o Matheus também está convidado para vir aqui em casa, né? Quando tiver oportunidade, né? Ou quando uma dessa aí, quando eu for aí, a gente fazer isso aí. Então desenvolver mais conteúdos, tá? Quem achar que tem mais conteúdo para desenvolver. E também, né, na amnese também começa a entrar num ponto agora que a gente vai colocar, a Jéssica ali também vai estar envolvida nisso aí, né? Tem experiência, né? Nisso aí, então a gente começar a ver essa questão aí. Tá? Outra coisa que vai acontecer também, que eu já falei com a contadora, eu vou marcar uma reunião com ela, né, para conversar também sobre doações de pessoa física. E entre outras coisas relacionadas às dúvidas, né, financeiras de movimentos e etc. E aí eu peço também que aqueles que quiserem podem colocar as suas dúvidas também, que daí a gente leva para a reunião com a contadora. Agora, aqui, tá? Eu falei sobre o movimento da conta, né? Então, o que surge agora, tá? Surge a construção do regimento interno. Como a gente queria fazer essa construção numa consagração entre todos, vai ser muito complicado conseguir juntar todo mundo para esse processo. Então, eu vou construir esse regimento interno, né, e aí compartilho, né, e daí a gente marca uma outra reunião online mesmo. E aí eu queria ver quem é que pode me ajudar a gente construir esse regimento interno. Pri, tá? Vamos trabalhar em cima disso aí, então. Tu também? Também, Jéssica? Eu tinha pensado na Jéssica também, acho que vocês têm na Priscila. Então a gente pode construir juntos isso aí, depois a gente marca daí umas reuniãozinhas para a gente poder falar sobre essas questões, né? E aí no regimento interno, principalmente, a gente vai incluir aí todos vocês como membros honorários, né? Aqueles que não estão, né, ainda incluídos, né? Como estão participando do grupo do projeto, mas vão ser incluídos como membros honorários. A gente vai começar a botar daí cargos, assim, né? Digamos, entre aspas, né? Isso aí a gente vai ver como é que a gente vai definir nome. Vamos definir também os movimentos da conta, né, como é que pode ser feito, né, os processos ali, dando valores, assim, né, para poder passar esse regimento interno, porque é através do regimento interno que vai ser compartilhado com o Banrisul, aí a partir do regimento interno eles conseguem flexibilizar mais os processos de conta. E aí a gente já começa também a desenvolver um trabalho ali. O Banrisul é um banco também que provavelmente vai investir, inclusive, né, com créditos também, para que a gente possa desenvolver esses projetos. Tá? Então, através do regimento interno, a gente pode pensar em tudo isso aí também. Tá? Buscar essas questões aí para conseguir investir no crescimento desses projetos. Bom, o que eu tinha marcado, o que eu tinha que falar, então era isso, né? Aí eu abro agora para dúvidas, né? Para a Romy também aqui, todas essas questões, né? Acho que está todo mundo anotando, a Romy também, estou vendo aí que tem bastante gente anotando, para a gente depois começar a fazer a ata, né, dessa reunião aí e a gente poder tocar para frente o negócio. Agora só ouvido, vou botar um rapezinho na minha boca aqui, ó, só quero ouvir vocês. Eu só quero dizer que eu estou muito feliz. Fico muito segura de ter esse projeto, vendo esse projeto se formar com o apoio de todos vocês, que realmente a gente estima muito cada um dos aqui presentes nesse grupo,
E é isso, estou bem feliz, gratidão, amo vocês. Eu quero só colocar uma coisa, assim, pelo que a Romy está dizendo, né, que esse projeto, né, gente, que a gente está desenvolvendo aqui no Vaso Mágico, né, cara, é o projeto mais importante da minha vida e da vida da Romy, né, e vocês que estão aqui, então, podem imaginar o quanto nós confiamos em vocês e amamos vocês, todos vocês que estão participando desse projeto aí. Então é maravilhoso, assim, sabe, ter vocês, assim, na nossa volta, assim, é a coisa mais importante da nossa vida, assim, sabe. Gratidão. Alguém quer falar alguma coisa? Essa semana eu fui olhar as fotos e até passei para vocês ali o vídeo do festival e tal, e aí me veio, assim, né, fazer um movimento, mas eu sempre usei o sentir para fazer. Cheguei a cancelar um que estava totalmente organizado, e cancelei tudo, porque eu falei, cara, eu não tô sentindo verdade nisso, então cancelar, mas tu vai cancelar tudo, eu sim, se é algo que eu sentir e eu não tô sentindo, sim, vou cancelar, porque tá sendo uma mentira, uma farsa, não vou fazer, e cancelei. E aí quando eu mandei ali os vídeos, vou movimentar outro, mas não sinto em fazer nada desse formato, porque me veio no campo agora, nessas 2 últimas semanas, por a medicina tá tão em alta, assim, o que eu tenho visto, assim, algumas personalidades ali da mídia, do Instagram, que tu vê, assim, que os caras falam muito bem, e aí tu vai catar, e eles consagram a medicina. E isso são vários. E aí eu tenho visto, assim, também o quanto estão usando a medicina para um lado que não é legal, de iludir pessoas que quando tu chega no lugar acha que é uma coisa e depois é outra. E aí eu tenho um projeto muito antigo já, engavetado, que é com crianças. E quando tu mexe com filhos, né, netos, com as nossas crianças, tipo, tu toca o coração dos pais com isso. E aí, da mesma forma, a gente pode fazer isso com a mudança das crianças, trazer a medicina para a vida, né? Então a gente pode começar um projeto nesse caminho, assim. Nós sim fazer um festival, mas não é uma diversão, mas não da forma que as pessoas estão acostumadas a ver. Sim, tocar mesmo o coração das pessoas, dizer o quanto as crianças podem estar mais leves e felizes, e com esporte, com práticas, e aí trazer isso, e a criança trazer isso para dentro de casa e mostrar a diferença, e a pessoa, o adulto se buscar, nossa, mas de onde está vindo isso? Né? Para vir buscar a mudança, porque eu acho que por aí a gente pega o coração das pessoas, assim. E basicamente é isso, porque agora não falando em lugares, né? Não vou tocar em questão de lugares, mas coisas que nós aqui, eu, a Lei, a Romy, assim, já sabemos há muito tempo de alguns lugares. Agora tá vindo pessoas me falarem assim, mano, eu tô enxergando, assim, a ilusão que é tal meio que se vive, mesmo com a medicina. Então, acho que nós mostrando essa verdade, assim, eu acho que esse é o nosso caminho, né? Eu sinto isso, que a gente pode organizar algo desse formato. Eu não sei se entra no estofo, digamos assim, mas o Banrisul, ele criou recentemente um instituto cultural. Aí eu sei que eles vão ter editais, e dependendo do que for o projeto, só para vocês pensarem quando fizerem o regimento interno, deem uma olhada no regulamento lá deles, para ver se de alguma forma dá para colocar no regimento interno algo que futuramente se encaixe nesses editais do Instituto Cultural Banrisul. Mas eu anotei só, tipo assim, listinha de tarefas, né? A doação, o pensar pessoas, depoimento. Depois daquele meu texto do yoga, quando eu for recebendo os outros textos, eu vou ver se ele está muito curto, se ficou muito curto, porque eu tinha feito ele muito grande, depois eu encurtei, eu acho que demais. E eu posso mudar se vocês acharem que está muito curto. E é isso, gente, só alegria na floresta. Feliz, muito feliz. Achei linda a ideia do projeto com as crianças. Achei que tem tudo a ver, sabe? E por hora,
A gratidão e dá essa dica aí do Instituto Cultural Banrisul mesmo. Dá essa dica, Adri, gratidão, meu amor. Até anotei aqui pra gente dar uma perguntada lá pra nossa gerente. Acho que a Gabi e depois a Pri querem falar. Pegar o gancho aqui da Adri. Também dá uma olhada, eu não entendo de lei, mas a Pri pode colaborar com isso. Eu até tenho conhecidos que sempre me falam, Gabi, vamos por essa linha. O governo federal e estadual também dispõe de verbas para festivais, e aí quando for fazer o regimento interno também dá uma olhada nisso, porque se tiver tudo certinho a gente consegue de verba para organizar esses festivais com a verba para trazer povos originários, para trazer cultura e arte. Era só isso, e gratidão. Amo você. É LIC e Lei Rouanet, né? Isso, Gabi. LIC, RS e Lei Rouanet. A Lei Rouanet é do Ministério da Cultura, né? E a LIC é da SEDAC. Tem a outra do Gustavo também. Aquele moço que faleceu no Covid. A Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo. Quando a Adra falou dessa questão da cultura aí do Banrisul, eu já pensei da gente fazer pesquisa de outras, né, outros incentivos do governo, até essa questão das crianças deve ter também. E aí, com base nisso, a gente fazer o regimento interno. Mas se surgir outras coisas que vocês souberem, vocês vão formando, e aí a gente vai se aprofundando também, mas eu já tinha pensado a gente fazer uma pesquisa voltada, né, para fazer esse regimento interno nesse sentido, entre outras questões. A outra coisa que eu queria falar é que há muito tempo, a Nath vai adorar, porque há muito tempo atrás a Nath teve uma vivência também que veio isso de fazer algo para as crianças, assim, né, tipo uma escolinha, alguma coisa que já fosse encaminhando as crianças para esse caminho espiritual, né, esse caminho de integração, assim. E era isso que eu tinha só para falar, né, que eu acho que eu estou devendo os textos também, mas eu estou atrasada com um monte de coisa, trabalhando horrores e não estou dando conta. Enfim, mas está na minha lista aí para fazer os textos que eu fiquei, eu devo conseguir fazer mais na outra semana ainda, depois da próxima, na outra. Acho que era isso, gente, não... E fiquei muito emocionada aí com o depoimento do Adi, fiz mais tudo. Gratidão, Pri. Gratidão, Pri. Vai no teu tempo, né? Ainda tem tempo para produção dos teus textos aí, até o canal de transmissão entrar no ar. Aí, nós librianas é assim, quando a água bate na bunda, a gente senta em 2 horas, resolve tudo que tinha para fazer em 2 meses. Tranquilo. Eu não sei se a gente vai ter, se a gente já começa a falar aqui. Não, que primeiro eu vou dizer que fiquei muito emocionado. Nossa, chorei aqui junto. Que lindo, nossa, tocou muito meu coração mesmo. Eu achei bem bonito. Não tinha visto tu chorar ainda e foi a primeira vez. Falou que tu tem um pouco mais de dificuldade, né? Olha só que benção. Mas é sobre a anamnese. Não sei se a gente fala mais no particular depois sobre esse tema, porque tem algumas coisas que a gente tem que entrar mais no detalhe. Por exemplo, as assinaturas online, né? Eu tinha dado uma pesquisada já nos sistemas, sites, enfim, onde a gente consegue fazer essas assinaturas. Pesquisei um que eu achei os valores mais em conta. Daí eu acho que a gente vai ter que falar mais sobre isso, talvez sábado, dá pra gente conversar um pouco, porque eu acho que é mais detalhe, né? Eu acho que era só isso mesmo. Lembrei mais uma coisa. Se vocês todos puderem dar uma olhadinha naquele material do rapé, que a gente fez dos tipos de rapé, porque ele está praticamente pronto, só que sempre tem coisa que eu quero acrescentar lá, a Paula também. Daí eu acho que daqui a pouquinho vai ficar demais, assim, as explicações de cada um dos tipos. Eu não vi ainda. Só que seria bom dar uma revisada para ver se não tem nada faltando. Como a gente seguiu aquela linha que tu falou, Romy, de pesquisar a casca da planta, daí ver onde que cada rapé trabalha em qual chakra. Então a gente seguiu aquela linha, mas eu acho que vocês têm que dar uma olhadinha também. É possível ter assinatura online através da anamnese ali? Sim, daí bloqueei. As opções eram a
gente fazer essa assinatura online naqueles sites que alguns são a maioria são pagos, né? Aquele do governo ele não é validado. Sim, é possível, por isso que eu estava pesquisando. A única diferença é que a gente tinha pensado em fazer um Forms, né? E aí o Forms não vai ter funcionalidade, porque a gente faria no Forms e assinatura em outro lugar, não tem porquê, né? Porque o Forms não tem essa possibilidade de trazer assinatura. Aí nesses sites a gente consegue colocar a anamnese ali, a pessoa preenche por ali e assina por ali. Não é tão facilitado quanto o Forms, tá? Porque o Forms, eu acho ele muito prático de usar. Depois eu vou tentar criar um exemplo para vocês, porque eu vi que dá para fazer alguns testes grátis aqui. Aí dá pra gente criar um exemplo e ver como é que fica. Talvez as pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de usar celular, esse tipo de coisa, a gente vai ter que ajudar essas pessoas, sabe? Tipo, estamos numa conversa aqui, eu pensei um monte de coisa. Eu não ia falar agora, mas vou falar um pouquinho. Por exemplo, talvez algumas pessoas a gente tenha que ajudar nas próprias consagras ali. Vocês vão enviar antes a anamnese, quem conseguir preencher antes, preenche. Quem não conseguir, talvez a gente tenha que dar um helpzinho, assim, pra ensinar a pessoa e tal. Porque não, eu acho simples, mas não é pra todo mundo que não tem muita familiaridade. Mana, na verdade a anamnese tem que estar preenchida antes. Não dá pra ser lá na consagra. A ideia Porque através da anamnese que a gente vai ver se aquela pessoa está apta para ir consagrar ou não. Aí quem vai ter que validar isso aí vai ser o Ginter, porque a ideia é que lá dentro do nosso próprio canal de transmissão, daí uma forma também da pessoa entrar no canal de transmissão, a gente vai ter que ter esse site ali, um link, né, que vai abrir o site para preenchimento da anamnese, que fique... E aí, como vai ficar salvo no site, provavelmente em nuvem, né, aquilo ali fica como um arquivo, né, que a gente vai ter, e um arquivo que a gente vai poder, inclusive, pensar em incluir certas situações, como sintomas físicos que a pessoa tenha, né, para ter até um arquivo médico, inclusive, né, para poder ajudar essa pessoa depois no suporte, em outras questões aí que a gente vai ter nos outros canais que a gente vai ter de comunicação. Que às vezes esse tipo de site, Jéssica, tu conversar com eles se é possível fazer algum tipo de adaptação, alguma coisa assim, porque às vezes eles fazem. Nessa dificuldade, que nem que tu tem esse outro, o Forms, eu acho que tu falou, né? Eu não conheço. Por exemplo, usar eles de exemplo se tem como ser adaptado, melhorado nesse sentido, alguma ideia que tem ali. Porque, por exemplo, agora eu estou usando a inteligência artificial do jurídico, né? Voltado para advogados, e muitas vezes, como está tudo muito em construção ainda, tem situações que eles não têm ali, eu vou lá, converso com eles, há 10, 15 dias, eles vêm e apresentam aquela, vamos dizer, aquela opção que antes não tinha, entendeu? Para ser feito. Então, às vezes, conversar com eles é possível ser feita uma adaptação, alguma coisa. Mas, primeiro, gratidão por terem conduzido, né, e seguirem conduzindo até aqui com muito esforço, muita dedicação, muito amor. E, sem dúvida, né, as coisas estão dando certo porque é o desejo, né, divino, desejo da força. Sobre os projetos aí, dentro, as crianças, as captações e gravações, né, a gente tem muita coisa preciosa, muito valor para contribuir. E a exemplo do que a Gabi falou antes sobre alguma até desinformação que existe, né? Um excesso de informações que não são contundentes, assim, apesar de respeitar a manifestação de todos. Mas tem muita informação que não agrega, assim, não beneficia as pessoas a respeito da ayahuasca. Então, acho que a gente também tem um papel bem importante de comunicação, né, trazer essa clareza. E, então, na minha parte, podem contar com o serviço. A gente organiza, né? Também estou uma boa expectativa para logo a gente iniciar isso. E é isso. A gente vai dar seguimento ali amanhã na questão de assinatura, né? A gente conversa em off ali, da conta.
E quero agradecer a todos, saudade. Espero que sábado estejamos juntos lá. Gratidão, mano amado. Gratidão, mano. Eu queria falar só então para encerrar, né? Perguntar primeiro a todos, né? Se ficou bem claro, então, os pontos que a gente conversou aqui sobre as doações, sobre a identidade visual, sobre o canal de transmissão, sobre a reunião com a contadora, né? Se tiverem dúvidas também a respeito das questões financeiras, tá? Já te chamo, né? Gostaria de saber também se estão de acordo em rever também os conteúdos que já escreveram, né? Dar uma olhadinha, rever se tem alguma coisa a incluir, se tem alguma coisa a tirar. A gente desenvolver mais conteúdos, estão de acordo também, cada um sentir ali no seu momento, né? Claro. A anamnese e a questão do regimento interno, né? Todos estão de acordo nesse processo, assim, a gente poder começar a dar andamento para isso, tá? Bom, e aí eu queria finalizar ali. Então, se alguém tiver alguma questão, então fala agora, né? Senão eu vou considerar que todos estão de acordo. Eu me lembrei de uma questão que é o seguinte. Não sei, a Pri pode saber melhor, mas juridicamente falando, quando começar a entrar doações, se as pessoas não têm que assinar algo dizendo que estão doando. Para depois não dizerem que, sei lá, fui enganada, ou dei o dinheiro porque não sei o quê. Sabe como é que é, né? O seguro morreu de velho. Acho que talvez é bom estar atrelado além do dinheiro, uma assinatura da pessoa. Estou doando para fins tais, não sei. A gente não, né? Mas, enfim, acho interessante. A gente... Então essa questão ela vai entrar para reunião de dúvidas com a contadora lá. Então a gente vai fazer uma listagem de dúvidas com relação a essas questões, que se alguém vier na cabeça, é muito interessante isso aí. Então eu vou me reunir com ela e vou fazer essas perguntas aí, tá? Então já pode, exatamente sobre isso que eu estava falando, a gente já pode ir pensando, né, que se alguém tiver alguma dúvida com relação a questões financeiras ali, que possa, para a gente defender também, ter segurança também para receber todas as contribuições. Eu estou falando isso baseada numa experiência anterior, que alguém já me falou que quando alguém faz uma doação, é importante isso ficar registrado que foi uma doação, entendeu? Mas, enfim, posso estar errada. Só achei melhor falar. E aí, só lembrando que quando fizerem os textos, lembrem de passar para mim revisar, que às vezes tem erro de digitação, tem umas coisinhas básicas, assim. E para ficar bonitinho, não entrarem os textos meio, tipo, truncado ou com algum errinho, não me custa revisar, tá? Tá, Adri, gratidão. Sim, vai ser levado lá para a contadora para a gente falar sobre isso, como é que vai ser essas questões também das doações, principalmente de pessoa física, né? Eu sei que tu falou agora que as doações de CNPJ não seriam agora, seriam mais adiante, mas numa conversa que eu já falei, né, com uma empresa e tal, e aí eles falaram para mim assim, tu fala para eles olharem direitinho, porque tem um formato de empresa que não dá, por exemplo, e não sei dizer qual que é, mas para se informar direitinho, porque, por exemplo, eu pedi para o Pico, né, doação, e eles falaram com o contador, e o contador disse que o formato de empresa deles não dá para fazer. Daí só para a gente poder saber explicar, entende? Eu não sabia mais o que falar, porque daí eu não entendia, né, eu falei, não, vou me informar e vejo direitinho, era isso. Gratidão. Provavelmente a simplificada não pode fazer doação e ter esse reembolso aí, porque normalmente a simplificada é bem restrito. Mas outra coisa que eu ia falar, lá no... Sempre é bom, quanto mais registrar questões, sempre seguro, né? Mas no Bezerra, eles têm no site deles lá, formas de pagamento, tem o pagamento da anuidade, né? Que é o pessoal faz, e tem também a doação. Isso aí até, eles têm lá umas cabinezinhas que a gente paga o estacionamento e tu escolhe. Ou seja, muitas vezes quando tu faz ali, não precisa ter uma assinatura, uma declaração, mas sim vincular, né, aquela, de alguma forma, é uma doação. Eu acredito que dessa forma já seja possível, principalmente para pessoa física, né.
ainda mais que tem a possibilidade de fazer outra forma de pagamento que não a doação em si. Mas nunca, como está dizendo a Adri ali, quanto mais melhor registrado, sempre é mais seguro. Principalmente eu acho pessoa jurídica, né? Normalmente também, até para elas e para a questão de reembolso e tudo mais. Isso nós vamos ver daí direitinho, né, com relação a essas doações, né, com o contador, daí acho que o Matheus vai estar presente também, né, Matheus? E a relação do pico ali, eu não sei se o pico é de entretenimento, né, no lazer, não sei como é que funciona isso, mas o que eu sei é que é aquele que paga imposto de lucro real, esse aí pode descontar, parece que 2% do imposto. Então, se tem 100 mil para pagar, ele pode gerar 2 mil, por exemplo. Tá? Aí ele vai, em vez de pagar 100 mil para a Receita, ele vai pagar 98. E 2% ele passou ali para a entidade, que no caso é o Vaso Mágico. No dia que a gente estava abrindo a conta, né, o gerente estava ali junto dele, vamos ver então se funciona, né, aqui, vou fazer uma doação, vou mostrar para vocês o passo a passo, que é o Pix. É pelo Pix, mas ele funciona como uma transferência bancária, você tem que pôr o número da agência, o número do CNPJ, tem que ir preenchendo manualmente, né. E aí ele foi, daí chegou na hora que era de doar, né, ele falou, agora é só, daí a pessoa faz a doação, então tu pode começar fazendo a primeira doação para nós ver se vai funcionar. Aí tem R$1 lá na conta, deu certinho. Foi a primeira doação. Vai até o fim, pô, vai parar agora na melhor parte. Foi a doação do gerente geral lá. E eu queria também, só para finalizar agora, então, antes de encerrarmos aí, alguém tem mais alguma dúvida? Não. Gratidão pelos ouvidos de vocês, né? Aí uma dica agora de saúde pública, né? Que foi uma novidade, né? A gente recebeu aqui um rapaz, que é um venezuelano, que nasceu numa cidade lá próximo de Mérida, na Venezuela, que é onde tem a cordilheira tropical conhecida. Os Andes tropicais. Né? E ele mora em São Pedro de Atacama, no Chile, né, atualmente, né? Ele diz que recebeu um monte de informações do astral, ele é muito conectado, né? Ele é escalador, né? Então ele escala picos de 7.000 metros, temperaturas de -20, -30, abaixo de zero. Né? É um cara bem experienciado, assim, e ele faz 4 horas de silêncio por dia, né? Então, um cara muito especial. Muito especial. E nós conversamos com ele, né, pelo telefone. Antes dele, ele estava em deslocamento para vir, né, que ele vinha para consagrar conosco aqui. E que ele vinha recebendo um monte de informação, assim, ele também tem vários maestros, como ele fala, né, que indicam ele para várias situações. Ele perguntou sobre a ayahuasca e sentiu que recebeu, assim, né, da força, que ele vinha para se autoconhecer, e teve consagrando aqui conosco. Depois ele passou um dia comigo, né, e eu já vinha recebido também da força, né, de fazer a caminhada de 40 dias, começando em Córdoba e terminando subindo os Andes ali. Né, então calhou que ele vai ser o meu guia para esse trabalho. Né, que vai ser 40 dias em jejum lá, que eu vou estar caminhando esse tempo todo aí. E aí, para preparação, né, ele me passou uma medicina, né, que é o que eles chamam de suero unani, tá? E passou um contato de um rapaz ali que fala sobre esse suero unani. Tá? Então, o que acontece? A água, né, quando a gente toma água, né, ela tem a hidratação, né, mas ela não tem os eletrólitos. Tá? Então, o que acontece? As nossas células, elas vão inchando de água. Uma parte a gente faz o xixi, mas o resto vai inchando de água. Daí vem, né, por exemplo, celulite, varizes, mioma, né? Isso o que é? Excesso de água. Né, que o corpo não acaba não dando seguimento, e faz as estagnações de energia, porque o que faz a energia correr são os eletrólitos. E como a água ela é pobre em eletrólitos, então ela não é um condutor de energia, né, adequado, né, a gente não usa essa parte. Né.
Então, para preparação, por exemplo, para subir, né, os Andes lá, a altura, lá tem um vulcão, que provavelmente vai ser o que eu vou escalar lá com ele, que é o vulcão mais alto vulcão do mundo, né, que é o Ojos del Salado. E aí, o que acontece? Pode dar embolia também, né, que é a água no pulmão, né, e tu não consegue respirar. Então, qual é a dica que ele deu, que eu já comecei a fazer, a Rob também? Acrescentar, né, a 1 litro de água, assim, mais ou menos uma colherinha de sal, que dá uns 5, 6 gramas de sal. Colherinha de chá. Colherinha de chá de sal. Tu coloca aquilo ali, tá? E aí a primeira coisa que o sal vai fazer no teu organismo, tá? Então ele vai promover o quê? Vai promover, por exemplo, diarreias e xixi. É o tal de limpa que não tem fim, minha filha. E ele começa... Tá, então tu toma essa água aí, então tu vai começar a expelir esses líquidos em excesso que tem. E aí sai varizes, sai celulite, sai um monte de outras coisas assim que obviamente vai diminuir, né, o corpo, né, a inchaço do corpo, né. Então começa a fazer isso aí. Depois que passa algumas semanas, né, nesse processo de bastante xixi, bastante diarreia, por exemplo, né, que daí ele limpa todo o organismo, né, do excesso de água, e aí o organismo ele se normaliza, né, e aí, por exemplo, as fezes saem, diz que isso é a coisa mais linda do mundo, assim, cara, ele falou, né, e fica tudo perfeito, assim, as coisas começam a andar, assim, e a gente se sente mais energizado, né, e, claro, para quem vai subir altitudes, assim, diminui muito o risco de embolia, né? Então... é um trabalho que eu comecei a desenvolver aí também, já começando a fazer aí. Então fica a dica para vocês, assim, que se quiserem fazer isso, já podem começar.